A maioria acredita que vencer é conquistar mais coisas, acumular títulos e provar para o mundo que é forte. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira vitória não tem nada a ver com derrotar outros e tudo a ver com dominar a si mesmo? Você pode passar a vida inteira vencendo batalhas lá fora e ainda assim perder a guerra dentro da própria mente. Vivemos cercados de ruídos, opiniões, críticas, comparações, expectativas. É como se cada passo viesse acompanhado de um coro que tenta dizer quem você é e até onde pode ir. O problema? Se você se acostuma a viver para reagir a esses ruídos, nunca ouve a sua própria voz. E essa é a armadilha mais silenciosa e mais perigosa que um guerreiro pode enfrentar. O que poucos sabem é que existe um caminho para transformar essa confusão em clareza. Não é um segredo guardado por mestres distantes, nem um ritual impossível de aplicar. É um processo que começa com pequenos ajustes, mas muda completamente a forma como você enxerga, sente e age. E o melhor, você pode começar hoje, sem depender de ninguém. Prepare-se. O que você vai ouvir a seguir não é uma teoria bonita ou uma frase de efeito para redes sociais. É uma forja, um processo de lapidar sua alma até que nada externo possa te quebrar. Vamos falar sobre coragem silenciosa, limites inegociáveis, domínio emocional e, principalmente, sobre como transformar a vida interna no seu território mais protegido e poderoso. Mas antes de mergulhar nesse caminho, é preciso encarar a primeira e mais invisível batalha, aquela que acontece quando tudo parece calmo, mas dentro de você, o caos já começou a afiar suas lâminas. A batalha oculta e a lâmina do vazio. Você já percebeu como alguns dias parecem apenas uma sequência mecânica de ações? É como se a vida fosse um roteiro repetido. Acordar, cumprir obrigações, sobreviver e nada além disso. O guerreiro que vive assim está apenas com a casca, enquanto o núcleo, sua alma, a adormece. O despertar não nasce de uma meta bonita colada na parede, mas do vazio, daquele instante de silêncio que o obriga a se perguntar: quem eu escolho ser na batalha? Essa é a pergunta que separa quem vive no piloto automático de quem se forja no fogo da consciência. Muita gente acha que a filosofia é uma muralha para nos proteger da dureza do mundo. Musashi enxergava diferente. Filosofia é forja, e forja significa calor, impacto e transformação. Não é para ficar imóvel como um rochedo, mas para ser lâmina capaz de cortar o caos. O campo de batalha real não é lá fora, é dentro da sua mente. É lá que você vence ou perde. E se quer exemplos, pense num trabalho. Não é o chefe difícil que te derrota, mas como você reage a ele. Imagine-se numa sala escura com uma lanterna na mão. Tudo o que você ilumina cresce aos seus olhos. É assim que funciona o foco. Se você ilumina o medo, a ansiedade e a culpa, eles se tornam monstros. Mas, se ilumina a coragem, a clareza e a disciplina, eles crescem no mesmo ritmo. O guerreiro não perde tempo lutando contra o vento. Ele ajusta as velas. E, a cada ajuste, a rota muda, mesmo que o mar permaneça o mesmo. A realidade é maleável como argila, e suas mãos são as crenças e pensamentos que a moldam. Se sua mente só cria formas de derrota, é isso que sua vida vai refletir. Já percebeu como certas pessoas sempre parecem ter sorte? Geralmente é porque moldam o que vem para criar oportunidade, enquanto outros moldam para confirmar derrotas. O guerreiro treina os olhos para encontrar brechas onde outros veem muros. Essa é a essência da espada silenciosa. Perceber que o inimigo mais perigoso não está no campo aberto, mas na mente que cede ao caos. É nesse ponto que surge a ligação com algo ainda mais profundo. A forma como lidamos com ataques e provocações externas. Porque se não aprendermos a dominar essa parte, o próximo golpe não virá de fora, mas de dentro. A natureza das ofensas e o vazio da palavra. A ofensa só dói porque encontra um lugar para se alojar. É como uma flecha disparada.
ela não tem poder até que penetre em uma ferida que já existe. Sêneca diria que não se trata de ignorar a injustiça, mas de se recusar a receber aquilo que não lhe pertence. Se alguém te chama de algo que você não é, por que aceitar como verdade? O guerreiro aprende a deixar a flecha cair antes mesmo de tocá-lo. Pense em uma fortaleza de pedra. Quando pedras são lançadas contra ela, o que acontece? Elas batem e caem. O guerreiro não precisa levantar muros de ódio, apenas manter o território da própria alma sagrado e intransponível. As palavras alheias não têm o poder de definir o seu valor. Essa clareza é o que separa o guerreiro do homem comum. Muitas reações que temos hoje são reflexos de dores antigas. Alguém critica, e de repente você sente um peso que vem de anos atrás. Quando você conhece suas próprias cicatrizes, não as entrega de bandeja para ninguém. Ao invés de reagir de forma automática, questione: quero mesmo carregar isso comigo? Em muitos casos, a verdadeira força é largar a carga antes que ela pese. Isso não significa ser frio ou insensível. Significa ter o discernimento de saber que nem todo combate vale a pena. Você não precisa entrar em uma guerra só porque alguém te chamou para ela. Escolher suas batalhas é proteger sua energia. E quando essa habilidade é dominada, a vida deixa de ser um campo de guerra constante e passa a ser um treino para algo maior. E esse algo maior se revela no próximo passo. Não apenas deixar de reagir, mas cultivar o silêncio como arma de poder, sem gastar uma única gota de energia com ruídos inúteis. O silêncio como a força interior e a concentração do espírito. O silêncio é muitas vezes subestimado, visto como passividade, mas na verdade é poder em estado puro. O guerreiro que não sente necessidade de se justificar está em vantagem. Suas palavras são como lâminas afiadas, só saem da bainha quando a vitória acerta. A fala excessiva é como espada sem corte, parece perigosa, mas não fere ninguém. Em um mundo onde todos querem ter a última palavra, ser o mais calmo é um ato revolucionário. É como a rocha que não se move mesmo com a tempestade batendo de frente. O silêncio, nesse sentido, não é a ausência de som, mas a ausência de ego. É a confiança de quem sabe que não precisa provar nada. Evitar a resposta imediata é um exercício de domínio. Imagine uma reunião tensa, onde todos se exaltam. O guerreiro observa, analisa e fala apenas quando a sua intervenção vai mudar o rumo da conversa. Esse controle transforma palavras em armas certeiras e não em disparos perdidos. O silêncio também é proteção. Ele evita que informações importantes sejam usadas contra você. Em um mundo movido por impulsos, o autocontrole é um superpoder. Saber quando falar e principalmente quando calar é o que mantém o guerreiro no jogo por mais tempo. Mas essa maestria exige algo ainda mais desafiador: lidar com as próprias emoções como um capitão que enfrenta um mar revolto, sem deixar que a tempestade interna afunde seu navio. O domínio da tempestade interior e o capitão do navio. As emoções não são inimigas, são como o mar. Podem estar calmas ou agitadas, mas o capitão precisa aprender a navegar em qualquer cenário. Raiva, medo, ansiedade, todos são mensageiros, apontando onde a batalha interna ainda não foi vencida. A diferença é que o guerreiro não é arrastado pelas ondas, ele mantém as mãos firmes no leme. Controlar as emoções não significa reprimi-las, mas canalizá-las. Uma fogueira não serve só para queimar, pode aquecer, iluminar e até cozinhar. A raiva, quando compreendida, vira motivação. O medo, quando encarado, vira cautela estratégica. Tudo depende de quem segura o leme. Esse domínio é construído como treinamento de um animal selvagem, com paciência e repetição. A cada vez que você resiste a agir no impulso, fortalece o músculo invisível do autocontrole. É um treino diário, silencioso, que prepara para guerras maiores. E quando o guerreiro se torna mestre de si,
nada externo consegue tirá-lo da rota. Ele pode atravessar tempestades, sabendo que enquanto o mar for apenas barulho lá fora, a paz dentro dele será o mapa. Essa paz não é um luxo, é a bússola que garante o destino. Mas para essa bússola funcionar, existe um próximo passo crucial: erguer o muro que define quem você é e até onde os outros podem ir. O muro e a definição de si. Em cada relação que você constrói, existe uma fronteira invisível: você. Sem limites claros, sua identidade se dilui e sua energia escorre para todos os lados. Confúcio dizia que a honra nasce do respeito por si mesmo, e respeito não se pede, se impõe com postura. O guerreiro sabe onde começa e onde termina, e não teme deixar isso claro. É nessa clareza que reside a verdadeira força pessoal. Pense na sua alma como uma casa. Se você deixa todas as portas abertas, qualquer um entra. Alguns trazem presentes, outros levam móveis, e alguns simplesmente bagunçam tudo. Dizer não não é egoísmo, é preservar o espaço que você construiu. Se você permite que todos atravessem sua porta sem critério, não pode reclamar quando não encontra mais paz dentro de casa. Estabelecer limites é um ato de amor próprio. É o momento em que você decide parar de se moldar para caber nas expectativas dos outros. Imagine um artista que começa a pintar apenas o que vende e não o que ama. Em pouco tempo, sua obra perde a alma. O mesmo acontece quando você vive para agradar. O muro não é para afastar o mundo, mas para manter viva a sua essência. Os limites também funcionam como filtro. Eles afastam quem não respeita e atraem quem valoriza. É como um campo magnético. Você passa a atrair pessoas que entendem e fortalecem seu propósito. Isso cria um círculo de relações saudáveis, onde o crescimento é mútuo e o desgaste é mínimo. Mas para cuidar desses limites, é preciso antes cuidar daquilo que alimenta e protege a mente, transformando-a em um jardim onde só floresce o que fortalece. A contemplação da mente e o jardim interior, sua mente é como um templo, sagrado, silencioso e digno de reverência. Marco Aurélio sabia que nos tornamos aquilo que contemplamos. Alimentar a mente com pensamentos destrutivos é como plantar ervas daninhas e esperar colher flores. O guerreiro é seletivo com o que permite entrar. Ele não deixa qualquer ideia ocupar espaço, assim como um jardineiro não deixa pragas tomarem suas plantas. Observar os próprios pensamentos sem se apegar a eles é uma arte. Imagine ver nuvens passando. Algumas são escuras, outras claras, mas nenhuma é o céu inteiro. O guerreiro vê o medo, mas não se prende a ele. Reconhece a raiva, mas não a alimenta. Ele escolhe regar a coragem e a disciplina, sabendo que aquilo que é cultivado cresce. Isso também vale para as palavras que você repete para si mesmo. Frases como "eu não consigo" se tornam profecias autorrealizáveis. O guerreiro muda o script: estou aprendendo, estou evoluindo. É assim que a mente passa de território instável a solo fértil. Quando você muda o que repete internamente, muda o que constrói externamente. Um exercício simples é escolher 3 pensamentos que você quer cultivar e repeti-los diariamente, como quem rega uma planta. Pode ser "eu sou capaz", "eu sou disciplinado" e "eu crio oportunidades". Essa repetição intencional muda a forma como você enxerga e reage ao mundo. E é nesse cultivo consciente que nasce a coragem de encarar até o que mais tememos: a dor. Não como inimiga, mas como a mestra que revela verdades que o conforto jamais mostraria. A dor como mensageira e o olho do dragão. A maioria das pessoas vê a dor como um inimigo que deve ser evitado a todo custo. Mas Musashi a via como uma mensageira, e mensageiros não devem ser mortos, e sim ouvidos. A dor aponta para áreas da sua vida onde a batalha ainda não foi vencida. Fugir dela é como recusar o mapa que mostra o caminho da vitória. Quando a dor é enfrentada, ela ilumina. Pense numa sala escura. A chama pode queimar,
mas também revela onde você está. Muitos tropeçam repetidas vezes porque correm para longe do desconforto, preferindo a escuridão conhecida à luz que arde no início. O guerreiro não foge, ele senta diante da chama até entender sua mensagem. E essa mensagem se repete até que seja compreendida. A vida tem um jeito curioso de apresentar o mesmo obstáculo até que você o supere de forma consciente. É como um teste que não pode ser pulado. A dor é insistente porque quer moldar sua resistência, não destruí-la. A verdadeira sabedoria não vem de uma vida sem cicatrizes, mas da capacidade de carregá-las como medalhas. Cada ferida curada se transforma em uma história de força. O guerreiro sabe que não há crescimento real sem atravessar o vale das sombras. Mas para que essa força conquistada pela dor não seja roubada, é preciso aprender a proteger o espírito das influências que silenciosamente o enfraquecem. A proteção do espírito e o veneno silencioso. A clareza interior é como uma fonte de água pura, cristalina, viva e capaz de nutrir. Mas basta uma gota de veneno dia após dia para que ela se torne turva. Esse veneno nem sempre vem de grandes traições. Às vezes é o comentário depreciativo, a crítica constante ou a presença que só vê o pior em você. O guerreiro entende que proteger sua paz não é luxo, é sobrevivência. Sua alma também é como uma chama acesa no meio da noite. Um vento leve pode não apagá-la, mas várias correntes de ar, de forma repetida, acabam por sufocar a luz. O cansaço que você sente muitas vezes vem menos do trabalho e mais do que você tem tolerado em silêncio. Escolher o que e quem permanece perto de você é como fechar janelas para que a chama não se apague. Proteger o espírito não é cortar laços com brutalidade, mas estabelecer a distância necessária para que sua essência continue intacta. É como um soldado que recua não por medo, mas para manter a posição estratégica. Algumas batalhas são vencidas ficando longe do campo de combate. Essa proteção também exige vigilância interna. Não basta afastar quem te intoxica, é preciso vigiar os próprios pensamentos para que eles não se tornem aliados do veneno. Se você deixa que a negatividade dos outros viva na sua mente, é como dar um quarto de hóspedes para o inimigo. E quando aprendemos a proteger a chama, surge a capacidade de aceitar a realidade como ela é, e a partir daí, aprender a dançar com o vento ao invés de lutar contra ele. A aceitação da realidade e a dança com o vento. Resistir ao que já é consumido pela realidade é como tentar segurar água com as mãos. Você se cansa e ainda assim perde tudo. A dor de uma perda, de um erro ou de uma mudança inesperada não está no fato em si, mas na batalha para negar o que já aconteceu. O guerreiro sabe que aceitar não é se render, é parar de gastar forças em uma luta perdida para usá-las onde há chance de vitória. O vento não deixa de soprar só porque você não gosta da direção. É nesse ponto que o guerreiro ajusta as velas, ao invés de tentar pará-lo. O tempo não retrocede, mas isso é uma dádiva. Significa que cada dia é um campo novo para cultivar algo melhor. Aceitar é como usar a força da correnteza para remar mais rápido, ao invés de se esgotar nadando contra ela. Essa aceitação exige coragem. Muitos preferem viver na ilusão confortável do como deveria ser, a encarar o como é. Mas a liberdade começa exatamente no momento em que a resistência termina. O guerreiro não exige que o mundo mude para se adaptar a ele. Ele se molda para navegar melhor dentro dele. Essa atitude muda tudo. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna participante ativo da própria história. Não espera que a vida seja justa. Decide ser justo mesmo em uma vida imperfeita. A paz, nesse caso, não vem da ausência de problemas, mas da maturidade
para lidar com eles de frente. E é com essa mentalidade que a forja da alma se completa, transformando a batalha interna em vitória silenciosa e preparando o caminho para mergulharmos na introdução que conecta todos esses ensinamentos. Então, me diga, quantas batalhas você ainda está travando que só existem dentro de você? Quantas vezes você entregou sua paz para provar um ponto, para agradar alguém ou para se encaixar em um padrão que nunca foi seu? Talvez você esteja percebendo agora que o inimigo mais difícil de vencer nunca esteve lá fora, sempre esteve no espelho. E se hoje fosse o dia em que você escolhe mudar o rumo? Não com promessas vazias ou grandes gestos, mas com pequenas decisões diárias que, no silêncio, constroem um guerreiro inabalável. Porque a verdadeira força não é fazer barulho, é ser a rocha que permanece firme quando tudo à volta desmorona. Pense nisso. Quantos momentos de sua vida poderiam ter sido diferentes se você tivesse dominado suas emoções, protegido sua mente e agido com clareza ao invés de impulso? A resposta para essa pergunta pode ser desconfortável, e é justamente por isso que ela tem poder. Agora, a escolha é sua. Continuar vivendo como espectador da própria história ou assumir o papel de protagonista e moldar o rumo da sua jornada. A forja da alma começa no momento em que você decide não se entregar ao caos. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar muito mais do que conselhos. Vai encontrar armas para vencer as batalhas que importam de verdade. E aí, você está pronto para a próxima?